Olá a todos e todas, começando aqui mais um Eu Tenho Direito, o podcast voltado à discussão, ao debate do trabalho da assessoria jurídica aqui do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, também os escritórios conveniados. Hoje a gente vai falar sobre quebra de caixa, sobre gratificação de função, algumas coisas que nos remetem lá ao período da reforma trabalhista, tudo isso e muito mais. Já vou apresentar aqui nossos convidados, especialíssimos como sempre, mas antes, aquele mantra praticamente youtuber. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente aí o que está achando do Eu Tenho Direito e possíveis temas para próximas edições do programa. Assim a gente vai começando. Primeiramente, saudar aqui nossa prata da casa, sempre comigo aqui no Eu Tenho Direito, Simone Medeiros, diretora do Departamento Jurídico do Sindibancários aqui em Porto Alegre Região. Olá, Simone, tudo bem? Tudo jóia, boa tarde, Milton, boa tarde, Caio. Vamos lá, hoje mais um Eu Tenho Direito. Vamos lá, estamos virando quase dupla sertaneja, Simone. Pois então. Coisa boa. E aqui com a gente também, nosso importantíssimo convidado, Milton Fagundes, advogado especialista em Direito Sindical e do Trabalho, e está à frente da Fagundes e Schneider Advogados Associados, também FSKD Advogados. Explica para nós, Milton, tudo bem? Olá, salve, pessoas que estão ouvindo. É isso aí, tem que buscar os direitos. Mas, para buscar os direitos, FSKD, Fagundes, Schneider, Keller e Dresch Advogados. É uma turma grande, só tem eu de brasileiro ali, o resto é tudo alemão. Tá aí, que legal. Começando aqui a nossa pauta, falando um pouquinho sobre a quebra de caixa na Caixa Econômica Federal, o banco da Simone, né? De todos os brasileiros e também da Simone. Uma notícia do nosso site, saiu 22 de maio, não faz muito, de 2023, Sindibancários vence ação de quebra de caixa da Caixa Econômica Federal. A ação de 2017 irá beneficiar associados que ingressaram no sindicato entre 4 de julho de 2016 e 8 de novembro de 2017. Sindibancários Porto Alegre e região, se o Diego conseguir colocar aqui, legal para nós, venceu uma ação ajuizada em 2017 de quebra de caixa na Caixa Econômica Federal. A entidade havia ajuizado o processo em 8 de novembro de 2017, pedindo que fosse deferido o direito à quebra de caixa para todos os associados que não haviam sido beneficiados pela ação anterior, de 4 de julho de 2016. Portanto, na ação em questão, serão beneficiados exclusivamente os associados que ingressaram no sindicato entre 4 de julho de 2016 e 8 de novembro de 2017. Milton, o que é essa quebra de caixa e quem tem direito a ela? Para a gente começar o papo. Começar a conversa. Começar a conversar. Quem tem direito dentro da Caixa são os tesoureiros e tesoureiras e quem exerce a função de caixa, em geral, né? O sindicato aqui tem 3 ações relacionadas com os caixas, os e as caixas da Caixa, né? E o que é o direito? É uma previsão do manual normativo da Caixa que previa que quem estivesse sujeito a indenizar a Caixa por diferenças na sua contabilidade interna lá do Caixa ou da Tesouraria, que teria direito a receber uma verba que gira em valores de hoje, em torno de R$ 1.500, R$ 1.600, sei lá quanto. Por mês? Por mês, né? O que a Caixa fez? A Caixa criou passou a colocar a verba adicional de quem exerce a função de caixa como gratificação de caixa e retirou a quebra de caixa. Acontece que esses dois institutos são completamente diferentes. A quebra de caixa é uma figura que tem a finalidade específica de compensar aquelas pessoas que estão sujeitas a uma diferença de caixa. E quem exerceu ou exerce a função de caixa sabe que, às vezes, são valores vultuosos que a pessoa está sujeita a indenizar o empregador quando dá uma diferença no seu caixa, né? E, às vezes, né, isso aí acaba tendo que pagar em muitas parcelas, não sei o quê. Então, a quebra de caixa tem essa finalidade. A gratificação de caixa é uma outra figura jurídica que é destinada exclusivamente para remunerar
a incumbência intelectual maior daquele que está exercendo aquela função. Chega a ser uma gratificação de função? É uma gratificação, uma forma de gratificação de função, né? Mas a gratificação de função, neste caso, ele tem a finalidade específica de remunerar a valoração das atribuições maiores que a pessoa... Por exemplo, um técnico bancário novo, né? Tem determinadas atribuições que são inferiores, não valorativamente, mas que são, né, que depende de uma concentração menor do que aquele que está exercendo uma função de caixa, que ele tem que ter... Eu vivi muito isso, vendo as pessoas concentradas, tendo atender filas ali e tal, né? Aquele reforço intelectual que tu tem que utilizar para poder exercer aquela função. É isso que é a finalidade da função da gratificação de caixa. E a quebra de caixa é uma figura diferente. Então, a gente, em função disso, da gente entender que são situações diferentes, que uma coisa remunera uma e outra, que a gente entrou com ações, 3 ações. Entrou com uma ação em 2016. Essa ação a gente teve uma decisão favorável aqui no TRT e, curiosamente, a Caixa passou a remunerar a quebra de caixa a partir dali. Então, todos os bancários e bancárias que são da base dos sindibancários aqui, que recebem a função recebem gratificação recebem o quebra de caixa, essa pessoa faz parte da ação de 2016. Entraram automaticamente, todo mundo. Entrou... A decisão foi favorável, em primeira instância foi favorável, o TRT manteve a decisão e quando foi para o TST, a Caixa começou a pagar. Então, todos os que recebem a quebra de caixa hoje sabem que faz parte desse processo nosso de 2016. Né? Então, como tinha gente que ficou fora depois dali, a gente entrou com outra ação em 2017, novembro de 2017, essa que tu te referiste. Uhum. Mais adiante, lá em 2019, porque assim, só uma explicaçãozinha para quem não entende como é que é. Então, é uma 2016, outra 2017, outra 19. 19, são 3 ações. Né? Então, essa ação quando a gente entra com uma ação, a gente coloca aquilo que a gente chama de rol de substituídos. Quem está sendo substituído naquele processo ali. Então, são aquelas pessoas, aqueles associados que estavam naquele momento ali. Né? Naquele momento, 7 de novembro de 2017, a gente entra com aqueles que estavam naquele momento. Né? O que acontece? Quando chegou em 2019, já muitas outras pessoas tinham se sindicalizado, já tinham uma demanda grande de pessoas que aí teve que entrar com uma terceira ação para garantir que ninguém fique de fora. Sim. Porque as coisas boas a gente não quer que os amigos fiquem de fora. Né? Então, nesse sentido, o sindicato tomou a iniciativa de fazer esse movimento ali, de também entrar com essa ação em 2019. Essas ações elas estão indo bem, então tem decisão de primeira instância favorável, de segunda instância favorável, mas a gente esbarra lá no TST. O pessoal do ministro Ives Gandra. Esse Ives Gandra, que é um cara muito bom para os trabalhadores, né? Ele tira tudo que é direito, que ele... Enfim, então, brincadeiras à parte. Mas, enfim... Tá certo. É bom esse jurídico, hein, Simone? Simone, tu que é da Caixa, queria saber... Mais recentemente, a gente sabe, não tem tido tantos concursos para a Caixa, menos gente está ingressando no quadro do banco ultimamente, né? Toda essa questão política dos governos que estão aí à frente no Brasil. Mas ainda tem o cargo de Caixa, como é que está essa função na Caixa? Então, a função de Caixa ela foi extinta na Caixa. Né? Não temos novos caixas, embora a gente tenha uma briga aí no movimento tentando reverter de alguma forma, que eu acho bem complicado, mas né, a gente está sempre na luta. Mas não existe mais a função de caixa na Caixa. Olha aí. Existe o caixa minuto, né? Existe o caixa minuto, que é uma agressão, né? Porque o colega recebe por cada minuto que ele trabalha. Se ele vai ao banheiro, ele não está recebendo. Daí ele recebe...
Saiu para outra função, já corta, já. Saiu para ir para almoçar, já não está recebendo. Saiu para ir ao banheiro, não está recebendo. Entrou de férias fim de semana, ele não recebe. Foi uma forma. Eu tenho um exemplo de um caixa que trabalhou muito tempo do meu lado, que ele é caixa minuto todos os dias às 6 horas e mais as horas extras que eventualmente as faz, e não recebe fim de semana, não recebe os minutos que ele não trabalha. Né? Então é uma distorção muito grande, né, Milton? Eu acho, inclusive, que tem estamos falando, estão ao vivo aqui falando as possibilidades, porque é assim que as coisas funcionam, imagina aqui, né? Sim. Existe uma regra estabelecida pelo Judiciário Trabalhista, que súmulas, né? Súmulas são aquelas uniformizações de um modo de decidir de um determinado órgão judicial, né? No caso da Justiça do Trabalho, a gente considera como súmula, a gente designa a súmula. Então, tem uma súmula no TST dizendo que o empregador, seguindo as regras da CLT, o empregador tem o direito de mudar as relações de trabalho no curso do processo, no curso de um contrato de trabalho, né? Lá no comecinho da CLT, ele já diz que o empregador é quem gere o contrato de trabalho, né? Então, se é o empregador que gere, é ele que faz as regras dali, né? Então, como é muito despótica essa possibilidade de criar regras no da carroça, tu mudar as regras do jogo. De repente, né? Mudei teu contrato. Mudei o teu contrato, né? Então, o que diz a súmula 51? Ela diz, ok, o empregador pode mudar, pode estabelecer regras novas na sua atividade como empregador, mas essas regras não podem ser prejudiciais aos atuais empregados. Então, nesse caso, o Simoni trouxe um exemplo, né? Em 2017, né? Que foi 16 ou 17, que foi mudado para Caixa Minuto, né? Então, todos nisso, seguindo as regras da súmula 51 do TST, todos os trabalhadoras que estavam na Caixa naquele momento que houve a mudança nas regras do jogo, todos aqueles trabalhadores não seriam atingidos por essa medida, né? Aí é uma questão de interpretar e ver como é que pode fazer que essa regra beneficie quem sofreu, né? Porque, assim, uma coisa é alguém que nunca foi caixa, né? E que, bom, foi nomeado, tá, ok, não é certo, mas ok, né? Agora, alguém que já era caixa, que já foi caixa, já exerceu a função de caixa integralmente, antes da mudança das regras do jogo, essa pessoa não pode ser mudada as regras para ela. Isso é uma coisa óbvia, né? Então, eu acho que isso aí, que tem alguma margem para a gente conversar a respeito disso e ver a maneira de, até como uma medida de sinalizar para a caixa, olha, não está certo isso, não está certo, isso aí não pode funcionar assim. Tudo bem, a gente entende que o empregador tem as suas razões, Agora, o empregador tem as suas razões, mas os empregados têm o que o nome do programa aqui diz, que é o seu direito, né? Que é o seu direito, ele tem que estar ali, tem que estar vendo, né? Isso dentro da... É interessante, porque eu acho que aí a gente também já vai falar um pouco do tema que a gente está tratando, né, que é esse negócio da função, e o quanto a gente fica refém dentro dos bancos públicos do atual formato de como existe essa gratificação, toda essa história, né? Exatamente. Sim. Eu queria, para a gente, então, introduzir esse tema, lembrar uma notícia que saiu também no nosso site, lá em 2018, 31 de outubro de 2018. Entenda como ficou a gratificação de função dos bancários. A Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários assegurou que milhares de trabalhadores continuem recebendo por, no mínimo, até 31 de agosto de 2020, data da validade daquele acordo. Então, o adicional equivalente a 55% da remuneração do trabalhador, em caso de realização de jornada de 40 horas semanais. Isso equivale a um montante que sai dos bancos direto para o bolso dos trabalhadores de cerca de 10 bilhões de reais em 2 anos. Bom, esse é um acordo que já passou, né? Ele
teve seu tempo de vigor, já saiu, já veio outro. Mas eu queria saber do doutor como é que... Do Milton, que ele falou que ele não gosta de ser chamado assim. Como é que ficou essa gratificação de função em relação à reforma trabalhista? De que forma que a reforma trabalhista mexeu com esse dispositivo? A gente tem... Talvez a gente tenha que falar uma coisinha um pouquinho antes que a Simone referiu. Como é que entrou essa história da gratificação de função, da função de confiança, não sei, como é que veio isso, né? A gente sabe, a gente conhece uma expressão, não sei se vocês conhecem, uma expressão chamada tempestade perfeita. Aquilo que entra para arrasar, né? Quer dizer, tem uma combinação de fatores que faz com que uma realidade se altere para o bem ou para o mal, normalmente para o mal, né? Então, infelizmente, para o trabalhador. Para quem defende a classe trabalhadora, para o mal, né? Então, essa tempestade perfeita, ela começa assim. A favor dos banqueiros, começa assim. No passado, existiam nos bancos, cada banco tinha o seu plano de carreira, a sua carreira. Cada banco tinha a sua carreira, né? O empregado entrava no banco, era admitido, sabia que aquilo ali ela entrava como escriturária, que depois ia passar para não sei o quê, ia tendo a chamada carreira bancária. Né? A carreira bancária. Depois de tantos anos, tu te torna tu tem tal... Teu benefício aumenta tantos %. Né? E aquilo vai para o teu contrato de trabalho. Passa a fazer parte do teu contrato de trabalho. Ninguém pode tirar de ti aquele direito que entrou. Né? Então, aí tem um artigo da CLT que fala isso que eu acabei de dizer. Que quando entra um direito para um contrato de trabalho, tu não pode retirar aquele direito mais. É a chamada inalterabilidade do contrato de trabalho, que está lá no artigo 468 da CLT. Então, esse 468 da CLT, ele diz que é nulo qualquer alteração do contrato de trabalho que seja prejudicial ao trabalhador ou à trabalhadora. Tá? Mas, abre uma exceçãozinha, que é aquela coisa que vem para o mal. Mas... aquele que exerce a função de confiança não está sujeito a essa regra. Entendeu? Lindo. Então, isso foi a maravilha para o empregador. Né? O que é a função de confiança? A função de confiança, tu concede uma função de confiança e a qualquer momento pode ser retirada a tua função. Tá ali, é de livre nomeação e exoneração. Tu entra e tu tá com a tua função e daqui a pouco o empregador diz, olha, infelizmente, tu é um cara muito bom e tal, mas tu não tá mais com a função. Quarta, tu vai voltar a ser escriturário, no caso da Caixa, técnico bancário novo. Né? Então, isso é um fator que beneficiou os banqueiros e que eles adoraram isso, e foi fantástico, e eles criaram função de confiança, tem mais função de confiança dentro de uma agência do que não confiança. Exato. Né? Então virou... É que o banco confia muito em todos ele é eles. muito confiante. O banqueiro confia muito nas pessoas. A gente vê que a gente chega para pedir um empréstimo no banco, ele confia totalmente em ti. Ele confia mais ainda nos teus empregados. Então todos são de confiança do empregador. Entendeu? Nessa lógica é que ele foi favorecido, mas tem um outro instrumento também que fecha a tempestade perfeita, que é o seguinte: o artigo 224 da CLT diz que a jornada dos bancários, das bancárias, é 6 horas. O parágrafo 2º desse mesmo artigo diz que exceto se tu exercer a função de confiança. Então, isso é uma maravilha. Então, porque se o empregador vai poder dar e retirar a função a qualquer momento, né? E ao mesmo tempo tu pode passar a pessoa de 6 para 8 horas para trabalhar 8 horas em vez de 6. Isso é maravilhoso. Se eu fosse banqueiro, eu ia adorar uma situação dessa, né? Pipocou função de confiança. Então, isso foi mais um estímulo para a função de confiança para tudo que é lado. Então, todo mundo tem função de confiança, né? E digamos assim, isso representou dentro das agências todo mundo virou gerente. Todo mundo virou gerente.
todo mundo virou gerente. Né? E a chantagem começa aí, né, Milton? Porque o medo de tu perder aquilo que seria para ti um direito se tu tivesse um plano de carreira, né? De tu amanhecer sem aquela função de confiança, né? Vamos dizer que eu quase senti isso na pele, porque na Caixa tem esse negócio de quantidade de funções por LAP, LAP que é o local, né, de trabalho, e numa época existiam caixas de retaguarda, e meu esposo passou de caixa de retaguarda para caixa de agência, porque eles extinguiram a função de caixa de retaguarda. Nessa época tinham 31 só já caixas de retaguarda. E vem uma ordem de cima que... o TOR, né? Era o TOR, isso, o técnico de operações de retaguarda. Que todos iriam passar para as agências com a função. Só que eles simplesmente não comunicaram assim para onde que iam, o que ia acontecer. E um dia meu esposo chegou para trabalhar e disse para ele, tu não tá mais aqui nessa agência, tu tá lá na outra agência, tu pode assumir a partir de agora lá. E aí ele chegou lá para assumir, toquei, qual é o meu caixa? Né? Assim, não, mas tu tá sem função. É simplesmente porque numa dessas mudanças ali dentro, o gerente geral tinha sido impostado há pouco tempo, né? E como ele viu que tinha na LAP a função de caixa, que era para ser do meu esposo, ele trouxe um caixa amigo. Entendeu? E da noite pro dia, a função deixou de existir na família, né? E tu sabe como isso pesa, né? Então... Isso é um exemplo concreto de que como é maravilhoso para o banqueiro, ter essa função. Mas daí tem uma sequência no andar disso, dessa escalada de nomeações de todo mundo de função de confiança. Foi sendo construído no judiciário a seguinte tese, que muitos de nós, os advogados mais antigos como eu, ajudaram a construir essa tese, que é o seguinte, é a tese da estabilidade financeira. Sim. Que tu não pode ter uma vulnerabilidade tão grande que a qualquer momento aconteça que nem o esposo da Simone, que chega para trabalhar e não tem mais função, ele está... Né? Então, isso foi a partir dessa tese do direito à estabilidade financeira, que é devido para todo mundo, todo mundo tem que ter uma estabilidade. Sim. A instabilidade é uma coisa que o direito não pode admitir. Né? Então, foi construído isso, foi criada a súmula 372, dizendo o seguinte, que aquele empregado ou empregada que exercesse uma função de confiança por período superior a 10 anos incorporava a gratificação, não incorporava a função, porque a função não incorporava a gratificação correspondente. Né? Então, isso norteou a nossa vida durante uns 20 anos, mais ou menos, talvez mais de 20 anos até. Né? A súmula 372. E aí... até que nós chegamos num fatídico momento em que foi criado a figura da reforma trabalhista. A reforma trabalhista. Trabalhista. Que deformou o direito completamente, o direito do trabalho. Não, né? Isso Milton, é bom a gente frisar aqui, porque a gente... Aqui no Eu Tenho Direito, a gente sempre discute a partir de casos concretos, processos que estão acontecendo, mas é bom a gente sempre ver que no pano de fundo de tudo isso está a política. Porque às vezes o sindicato tem o discurso ali, ele fala, e às vezes as pessoas, sindicato de novo nessa daí, mas é importante para que vejam que tem uma conexão, né, Simone? Que as coisas não... Essas leis aqui que a gente discute, esses processos, eles não vêm do acaso, eles vêm lá do Congresso Nacional, lá em Brasília, né? Essas mudanças, né, que nos surpreendem são justamente alguns governos, alguns desgovernos que cruzam o nosso caminho, né, infelizmente. E esses desgovernos normalmente atingem o trabalhador, né? Exatamente. O trabalhador. Se a gente for ver, né, depois a gente volta para a reforma trabalhista, só uma coisa que, a propósito que a Simone falou, a gente viveu por três medidas provisórias de 2016 para cá,
tiveram 3 medidas provisórias que extinguiam o sábado como o dia não trabalhado dos bancários e das bancárias. Sim. Felizmente, a gente conseguiu, segundo o princípio da jabuticaba, né? O jabuti, aquele que é uma coisa estranha ao projeto, a gente conseguiu eliminar aquilo ali e tal, por a luta dos bancários e tal, que entenderam que aquilo ali era uma barbaridade, a destruição de um direito, porque, o que queriam esses que colocaram esses jabutis nessas medidas provisórias, o que eles queriam é que os bancários e as bancárias passassem a trabalhar o sábado também. Era isso que eles estavam querendo. Eu cobri aqui, ninguém me contou, eu fui lá cobrir, foi a primeira pauta, por isso que eu lembro, foi a primeira pauta que eu fiz aqui no sindicato. O Santander estava implementando trabalho aos sábados, foi na agência ali que eles têm na Oswaldo Aranha, na frente da Redenção, e supostamente não era trabalho aos sábados, era um trabalho voluntário de educação financeira, em que o bancário que trabalhou de segunda a sexta na agência do Santander, o que ele vai fazer de trabalho voluntário no sábado de manhã? Vai uma instituição de caridade? Não, eu vou dar educação financeira para os clientes do Santander. Para os clientes do meu patrão. Me lembro dessa história, foi a coisa mais ridícula que teve. Eu participei de uma reunião onde a representante do Santander esteve aqui na Federação dos Bancários aqui. A gente conversou com ela tentou convencer de todas as formas que os bancários estavam loucos para fazer esse serviço. Não, o pessoal encontra aí, aqui no nosso YouTube, encontra essa matéria. É incrível, né? Como o quanto a nossa luta vai derrubando essas coisas absurdas que fazem contra nós, né? Ainda bem que nós estamos do lado da lógica, estamos do lado da ciência, estamos do lado da lógica, estamos do lado do certo, né? Pois então. Que aí a gente tem argumento para levantar e desmoralizar quem propõe essas barbaridades, né? E ainda bem que o trabalhador também não se deixa mais enganar tão fácil assim. Teve uma época que era um pouquinho mais calminho, mas, né? Mas o trabalhador está aí, a gente está sempre na luta. Mas, Milton, a gente chegando então à reforma trabalhista e de que forma que ela afetou essa relação? Não esqueçamos que nós estávamos falando sobre a gratificação, né? A gratificação de função, a função de confiança, essa história toda, né? Então, a reforma de 2017, que entrou em vigor dia 11 de novembro de 2017, ela, junto de um monte de barbaridades que continha e que ainda estão na CLT, estão pendentes de ser oportunamente retirada quando o povo brasileiro aprender a votar e eleger deputados federais e senadores de confiança. Exatamente. Do lado dos trabalhadores e não né? A gente vai poder eliminar essas porcarias todas da CLT. Mas uma delas era dizendo que não incorporava em hipótese nenhuma isso foi uma mudança que houve no próprio 468 da CLT, que é o artigo que trata das mudanças e tal, não sei o quê, que não incorpora, em hipótese nenhuma, incorpora ao contrato de trabalho a função de confiança. Daí acabou aquela história dos 10 anos. Aí acabou a história dos 10 anos, aquilo que toda aquela construção jurídica que tinha se feito ao longo de décadas e que o TST acabou acatando com a súmula 372, caiu por terra, né? Aí eu te pergunto, Milton, nós falamos antes do plano de cargos e salários e da irredutibilidade do salário do trabalhador. Aí era por isso que existiu a luta pelo plano de cargos e salários, para que não acontecesse isso. Isso, no fim, é uma redução do salário do trabalhador, não garantir a incorporação. E tem alguma coisa que se possa jogar aí para manter essa irredutibilidade? Para puxar essa irredutibilidade salarial. Tá. Essa é tirana. Essa é danada. Isso é que nem constitucionalissimamente. Né? Exato, saiu. Irredutibilidade. Bueno, tem 3 situações. Uma delas é o seguinte: aquelas pessoas que em
11 de novembro de 2017, quando entrou em vigor a reforma, já tinham 10 anos de função, esses, tranquilo. Quer dizer, a justiça, pelo menos, entende como tranquila, tá? Todos os julgamentos que a gente tem, posteriormente a isso, tem essa possibilidade. Então, já tem diversas ações tramitando a respeito desse assunto, né? Agora, tem uma outra coisa que a gente tem que levar em conta também, é o seguinte, nesse sentido de tentar burlar um pouco, quebrar essa lógica da reforma trabalhista, que é aquelas empresas que tinham um normativo que previam os 10 anos como incorporação, a gente tem como sustentar da seguinte forma. Mesmo que o empregador, depois de novembro de 2017, tenha revogado essa norma, exemplo, tá? A Caixa, no dia 11, no mesmo dia que houve a entrada em vigor da reforma trabalhista, a Caixa revogou uma norma normativa, alterou uma norma normativa 151, que previa a incorporação da gratificação, que inclusive tinha incorporação parcial naquele, né, a partir de 5 anos e tal, tinha incorporações parciais e tal, né? Ela revogou isso. E aí a gente volta para aquele outro princípio, daquele princípio que a gente estava falando antes, que é o princípio de que o empregador pode alterar as suas normas internas, mas não pode prejudicar quem estava naquele momento. Então, aqueles que estavam em novembro de 2017 na Caixa, eles têm o direito de requerer a incorporação do seu direito, porque para eles não saiu da vida o manual normativo RH 151. Ele continua. Para ele, para o contrato de trabalho dele, ele continua. Embora esteja revogada, não exista mais aquela regra prevista lá no 151. Né? Então, isso é uma maneira. Isso é uma coisa importante, é uma regra importante que se pode fazer para dar uma quebrada nisso. Porque se a gente for pensar na Caixa, tem, né, a esmagadora maioria dos trabalhadores e trabalhadoras na Caixa já estavam em 2017, né? Quer dizer, muito pouca gente entrou de 2017, eu acho que umas 2 ou 3 mil pessoas só que entraram naquele concurso de 2014, né? Sim. O concurso, aquele famoso concurso que teve idas e vindas e não sei o quê, não sei o quê. Chamou 800. Exato, estão chamando até hoje. Então, desse famoso concurso, ele ainda tem gente entrando. Mas fora esses que entraram depois de 2017, todos os outros trabalhadores e trabalhadoras, todas têm o direito de requerer a sua incorporação com base no normativo anterior. No normativo 151. Fantástico. Né? Isso é uma coisa legal. Recurso, né? O Banrisul tinha uma norma parecida com essa, não é igual a essa, mas alguma coisa parecida com essa também tinha. Né? Então, são coisas que a gente pode... É um mecanismo que a gente tem de fazer valer um direito que foi sepultado. Na verdade, o direito a coisa aquela dos 10 anos aqui, foi sepultado em 2017. Mas a gente pode trabalhar uma ideia de... E a minha pergunta, tu fala que não em um momento tu falou que não era a gratificação da função, não era a função que tu levava, era o valor. Era a gratificação, a gratificação correspondente. Sim, mas não era a função, né? Era a gratificação. E como fica porque em alguns casos, agora eu não vou me lembrar todos, mas em alguns casos tu deixa de ter a função por algum motivo, mas ela... Ou seja, tu é afastado... Se tu está afastado mais de 6 meses, tu perde a função automaticamente na Caixa. Quando tu retorna, tu perde a função. Independente do motivo que tu te afastou aqueles 6 meses, tu perde a função. Mas aí, se entre meio desses 6 meses que tu estás recebendo o valor, ele é computado nesses 10... Como funciona? Não sei se eu me fiz entender. Se tu incorpora a gratificação correspondente, se tu incorporou ela não retira mais do teu contrato de trabalho. Ela faz parte. A função, que tem a função e tem a função, que é aquilo que são as atribuições, as novas atribuições que o empregador dá
para o empregado ou para a empregada no momento que nomeia, né? Isso é a função. Então, agora, outra coisa é a gratificação correspondente à função, que essa tu incorpora, essa vai para o teu contrato de trabalho e fica ali. É isso que eu ia dizer. Passou 6 meses, aí tu saiu, tu perdeu a função, né? Tu vais pedir a incorporação nesse momento, vai contar esses 6 meses? Não, aí não. Não é assim porque o empregador que tem que retirar a função, né? Isso já é uma regra. Aí, essa regra dos 6 meses, aí tem que ver, eu não saberia te dizer qual é a idade que tem essa regra, tá? Quando que foi instituída essa regra, tu está te referindo à Caixa, especificamente, isso, né? Especificamente. Quando foi implantada, não recordo quando que foi isso, mas teria que ver lá a regra, quem estava na época que foi implantado isso, tem o direito de não ter essa regra na sua cabeça, na sua espada, aquela espada na cabeça, assim, não tem, entendeu? Por exemplo, vamos fazer um exemplo bem específico. Vamos pegar um caso até bem... não é um caso real, tá? Mas um caso... Um gerente assediador. Entra aquela coisa que é bem típica, né? Ele é acusado, tem toda aquela função, entra com uma licença saúde. Passou 6 meses, ele perdeu a função. Ele volta sem a função. Ele volta, mas se ele já tem 10 anos, ele conta esses 6, será que conta? Não. Porque ele está recebendo o valor, ele não está mais com a função, mas ele recebeu nesses 6 Ele meses. já era gerente há mais de 10 anos, né? Não, se ele já era gerente há mais de 10 anos, é isso que tem que entender. Se ele já era gerente há mais de 10 anos, ele incorporou a função. A partir do momento que está declarada a incorporação da função, uma pausa. Aquela função, ela está incorporada. Aquilo ali faz parte. É como se tivesse escrito lá na tua antiga carteirinha azul, aquela de trabalho, né? Ó, o teu salário agora passou a ser tanto. Porque incorporou. É aquilo ali que faz parte do teu salário. Portanto, teu fundo de garantia, tuas 13º, tuas férias, tudo é calculado com base naquilo ali. E aquilo ali não retira mais. Aí entra na irredutibilidade salarial, aquela que tu falaste. Então, porque depois de incorporou. Que eu fico pensando assim, um assediador perde, tira aquela licença para se ficar fora, que acontece, né? E consegue ainda perder a função para conseguir incorporar. Não, mas bom, aí é uma questão, porque é por isso que eu trouxe a outra regra dos 6 meses, tá? Porque essa regra dos 6 meses é importante. Se para ele está vigorando a regra dos 6 meses, ele vai perder a função e vai perder a função. Entendeu? Qualquer pessoa, né? Por isso que é importante a gente saber esse negócio de quando, da data que entrou em vigor a regra dos 6 meses, de afastamento por período superior a 6 meses, né? Porque porque os que estavam antes da entrada em vigor dessa regra, não vale para essa pessoa essa regra dos 6 meses. Entendeu? Tá aí. Programa Eu Tenho Direito, o programa em que a gente mais aprende. mas vamos assim, eu tenho uma última questão pro Milton e acho que depois a gente já faz... Deixa eu te dizer uma coisa. Diga. É fora da gratificação de função ou não? Não, essa é uma coisa sobre que cargo de confiança bancário. Não, então vamos só terminar aquela questão anterior, que é assim, que eu levantei 2 hipóteses da gente buscar o direito, né? O direito, quem já tinha 10 anos em novembro de 2017, que tem o direito de buscar a gratificação correspondente, e quem tinha as empresas com norma interna que diziam que essa mesma coisa que a súmula dizia, que os 10 anos incorpora, né? Eles têm o direito de continuar alegando isso. Tem uma terceira possibilidade, que isso é uma coisa que é uma tese nova que a gente vem construindo nos últimos tempos e que... mas que, de qualquer maneira, a gente tem que dar valor a ela porque eu vejo bastante fundamento nela. Vou explicar como é que a coisa funciona. Assim, ó, o artigo 468 da CLT, ele diz que a função não pode alterar o contrato de trabalho, aquilo que eu falei, não pode alterar o contrato de trabalho. Mas quem exerce função de confiança, ele não entra nessa regra. Ou seja, né? Pode alterar. O que a gente tem que tem uma outra categoria de pessoas que a gente pode sustentar isso?
os caixas, quem exerce função de caixa, não é uma função de confiança. A Caixa diz que não é função de confiança, tanto que a jornada do caixa é 6 horas. Né? Então, o caixa, no entendimento que a gente tem, que a gente está construindo, que tem pouquíssimas decisões até agora a respeito disso, mas que a gente acredita nessa tese e vamos continuar sustentando ela, é assim, o artigo 468 possibilita com que tu retire a gratificação de função de quem é função de confiança. Mas se caixa não é função de confiança, tu não pode retirar. Né? Um outro exemplo. Por lógica, né? É uma coisa lógica, né? O nosso raciocínio tem que ser lógico. Tesoureiro também seria um caso similar. Não, tesoureiro é outra coisa, tá? Tesoureiro é outra coisa, porque daí ele já é caracterizado, Banco do Brasil, Caixa, bom, isso todo mundo entende ele como função de confiança. Mas, por exemplo, o operador de negócios do Banrisul, tá? O operador de negócios do Banrisul não exerce função de confiança. Ele exerce uma mera função gratificada lá, que o próprio Banrisul diz isso no seu normativo, que é uma mera função gratificada e não uma função de confiança. E mais, em relação à Caixa especificamente, uma coisa que eu estava esquecendo, tem uma súmula do TST que diz que Caixa não é função de confiança. Então, Caixa, todo mundo que exerce função de Caixa, no meu entendimento, não pode ser retirada a função de Caixa. Não pode ser retirada, a função pode, não pode ser retirada a gratificação, não pode ser retirada, né? Porque não é função de confiança. O que autoriza a retirar é quando se trata de função de confiança. Mas não é o caso. O artigo 468, parágrafo 2º primeiro ou segundo da CLT, diz isso, função de confiança. Quem exerce função de confiança não está incluído nessa regra. Função de confiança. Se Caixa não é função de confiança, o TST diz que não é função de confiança, diz através de uma súmula 102, o TST diz que não é função de confiança, então não é função de confiança. Então, portanto, não pode ser retirada a função a qualquer momento. Né? Essa é uma tese nova, é uma tese que eu estou batendo muito nela. Acho que que a gente tem que enfrentar o judiciário para que ele entenda isso aí, porque está escrito na CLT que é função de confiança que o empregador pode dispor. Se não é função de confiança, não pode dispor para retirar e botar a qualquer momento. E no caso em bancos públicos é o Caixa, tu disse que no Banco do Brasil tem não, mais... Não, o Caixa basicamente. O Banco do Brasil tinha aqueles... Tem os assistentes... Operacionais? Não, assistente... Eu desconheço um pouco os cargos do Banco do Brasil. Assistente B, assistente UA, assistente AN, são assistentes, são aquele... O assistente B, só para se entender, o assistente B é aquele empregado ou empregada do Banco do Brasil que sai da agência e vai lá numa lavoura de soja para fiscalizar se foi feito de acordo com os critérios um financiamento que um determinado agricultor teve com ele. Essa é a função do assistente. É tipo um analista, ele analisa as coisas, ele fiscaliza as operações. Entendeu? E no Banco do Brasil tem bastante isso. Os assistentes, aqueles que tinham a função clássica de assistente antigamente, né? Esses não é a função de confiança e, no meu entendimento, não pode ser retirada a função deles. Da mesma forma que o operador de negócio do Banrisul e da mesma forma que todos os caixas. É uma tese muito interessante. Eu acho que até tem algumas funções na Caixa que também poderia... Sim. O auxiliar operacional, são pessoas que trabalham uma coisa mais técnica que não sei se é esse o caso, né? Sim. Que não seja função de confiança. Que não é função de confiança. É bem operacional mesmo, né? Por exemplo, aquilo que a gente estava... Nós estávamos falando antes do... Não era contigo que eu estava falando, Simone, era outra pessoa da Caixa também. A Maricela aqui do sindicato, que eu encontrei ela na entrada ali. Ela tinha um supervisor de canal que estava perguntando para ela como é que estava o processo da 7ª, 8ª hora dele e tal, não sei o quê. Tá? Esse teve uma decisão favorável aqui no tribunal e digamos que transite julgado isso aqui, dizendo não é função de confiança. O supervisor
de canal não é função de confiança, que hoje nem é mais supervisor de canal, é outro nome, né? Mas o supervisor de canal não é função de confiança. O que é esse supervisor de canal? Tendo uma decisão, todos os que fazem parte desse processo, né? Todas as pessoas que fazem parte desse processo podem... Estou exemplificando para ti, tá? O judiciário disse, não é função de confiança. Ela pode dizer, opa, então tá, eu tenho o meu direito às minhas 6 horas, mas eu também tenho o direito de continuar recebendo a minha função. Porque se não é função de confiança, não pode me retirar. Exatamente. Isso é que essa é a tese que a gente... Muito bom. Muito bom. Isso como nós no sindicato, os nossos advogados encontram os caminhos, né? Bom demais. A gente tem isso, né? Nosso jurídico é uma isso coisa aí. Incrível. E agora, só pra gente encerrar, antes de eu agradecer todo mundo de novo, lembrar mais uma vez, deem o like, inscrevam-se no canal, comentem. Milton, queria saber, assim, é um momento merchan, que a gente chama. Que tipo de ação teu escritório realiza? Quando que os bancários podem procurar aqui no plantão? Que falasse um pouco do trabalho. Bueno, a gente faz as ações coletivas da Caixa aqui no sindicato, todas passam pela nossa mão, né, Simone? A gente faz essas ações coletivas. A gente faz ações em geral, as ações individuais, direitos de cada um individualmente e tal. A gente, todas as sextas-feiras, na parte da tarde, tem, ou eu ou alguém lá do escritório, está aqui no plantão para atender essas pessoas de todos, né? Todos os direitos, qualquer coisa que tu já passou por aqui, por esse seu direito aqui, qualquer direito desse a gente... claro, da área trabalhista, sabe? Sim. Tem direito previdenciário, que não é da nossa área e tal, mas enfim, os direitos trabalhistas é o nosso feijão e arroz aqui. Eu até vou dar uma puxadinha de merchan também em favor, porque nós também nós tivemos em alguns momentos com o Milton, né, o prazer de fazer o debate em lives, né, de tirarmos a dúvida de todos os processos que a gente tinha do escritório da LC Dispôs, junto de fazer lives em que a gente esclareceu processo por processo, né, Milton? Então, eventualmente, a gente faz esse trabalho também bem... E eu quero deixar de público aqui, tá? Eu fico totalmente à disposição, se a gente quiser fazer lives dessas, a gente pegar todo o relatório dos processos todos que o sindicato tem aqui, da Caixa, né, que são os que a gente trabalha, a gente pegar e conversar sobre tudo e responder para as pessoas, essa interação com as pessoas, para elas saberem mesmo, porque... Olha, eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que não sabe os direitos que o sindicato defende, os processos, a quantidade de processos que tem, que o sindicato está ali defendendo coletivamente em nome de todos os associados, de todo mundo. E as pessoas nem sabem que tem isso. Ou sabe, mas não sabe a extensão daquilo, se é um direito significativo ou não, como é que é isso, né? Então, essas coisas todas a gente... Exatamente. Agora, já aproveitando para fazer um pedido rápido, né? Não é do teu escritório, mas é um processo da Caixa também, que é nosso aqui do sindicato, que nós ainda temos mulheres para receber os 15 minutos da mulher, que não vieram buscar. Então, convidar as colegas para virem, porque, né, não são valores expressivos, mas, bom... algum valor? Dá pra gente... Por exemplo, ontem dava para curtir um bom Dia dos Namorados. Olha aí. Já é melhor que nada, né? Então tá. Meu povo, este foi mais um Eu Tenho Direito. Eu gostaria de agradecer muito aqui a presença Milton Fagundes, advogado especialista em Direito Sindical e do Trabalho. Está à frente da Fagundes Schneider Advogados Associados, FSKD Advogados, né, que ele tinha explicado lá no início, vai render corte pra caramba. E aqui, comigo, Simone Medeiros, diretora do Departamento Jurídico do Sindibancários Porto Alegre. Aqui na apresentação fui eu, Caio Venâncio, mas ninguém faz nada sozinho. Ali na técnica, Diego Dornelles. Na coordenação, Aline Adolfs. E o nosso diretor de comunicação é o Gilney Nunes. Até a próxima edição. Eu Tenho Direito. Valeu!